O Clopidogrel de 75 miligramas é feito uma vez ao dia. E está escrito aqui entre parênteses, gente, suspenso pelo CAT. Por quê? Suspenso para fazer o CAT. O CAT é o exame de cateterismo, tá? Onde a gente coloca um guia, né? Uma sonda que vai até lá onde está obstruído, tentar essa desobstrução, tá? Através desse exame e ver a situação dessa artéria. Então, o que acontece? Quando o paciente ele tem que realizar o CAT, é suspenso o clopidogrel pelo clopidogrel ser um preventor, tá? Ele previne o agrupamento de plaquetas. O clopidogrel serve para isso, para prevenir o agrupamento de plaquetas e para evitar a formação de trombos, tá? Então, o que acontece? Ele é uma medicação que vai promover sangramento, porque ele vai diluir as plaquetas, o sangue vai ficar rarefeito. Então, eu falo para vocês que tem que suspender o clopidogrel quando fizer o CAT, quando for fazer o CAT. Suspender um dia antes, às vezes 2 dias antes, a critério médico, tá? Então, suspende-se o clopidogrel, como suspende-se também o AS, porque é um antiplaquetário. Então, toda medicação que promove sangramento, o paciente vai deixar de tomar ele um dia ou 2 para que seja realizada até 3 dias, para que seja realizada o CAT, tá? O monocordil. Monocordil, ele trata a insuficiência cardíaca crônica e aguda, e ele também trata crises de angina. Então, assim, já faz parte do tratamento. O paciente vai ficar sem essas crises, vai tratar a crise de angina, aquela dor, né, precordial, e vai também tratar o infarto agudo do miocárdio, tanto crônico como agudo. Ele serve para isso, tá? Tratamento. Vamos falar sobre a simvastatina, 40 miligramas, que e tem de 20 miligramas também, tá? Aqui está de 40 miligramas, é uma medicação interessante. Por quê? Porque ela só pode ser feita à noite. Não tem como ela geralmente é feita ou às 20 horas ou às 22 horas. E nós vamos descobrir agora que a farmacologia é uma coisa muito louca, porque ela trata, a medicação, ela vai conforme o corpo, né? Conforme as regras do corpo. Ela tem que, na engrenagem, né, do corpo, ela tem que se encaixar perfeitamente. Então, a farmacologia é isso, é estudo. Por isso que eu falo para vocês, não se prendam só à apostila, a slides, ao que a gente fala, se prenda a informações, a ser curioso, a ser um técnico de enfermagem curioso, astuto, que vai lá para pesquisas, que vai saber por quê, para que serve aquilo. Porque se você não souber para que serve, vai que no meio dessas medicações prescritas, é uma medicação que não é para o coração, que tem um nome parecido, tá? E o médico, sem querer, lá no seu cansaço, coloca um nome parecido e você não sabe para que serve e você faz. Nós temos que ter conhecimento, gente. Nós não temos que ser aqueles burrinhos de viseira que só olha para frente, que só faz aquilo que está escrito. Nós temos que ter conhecimento para que serve e por que serve. E se a gente vê o enfermeiro aprazando o horário da medicação errado, a gente pode pedir para corrigir. Você colocou aqui a simvastatina às 10 horas da manhã. Mas a simvastatina, ela tem que ser feita à noite. E se a pessoa contradizer você, ela não, mas eu quero que seja às 10. Você, com toda a sua classe, com todo o seu conhecimento científico e farmacológico, vai explicar para essa pessoa por que a simvastatina tem que ser feita somente à noite. Então, vamos lá. A simvastatina, ela é uma medicação que reduz os níveis de colesterol no sangue. Ela serve para reduzir os níveis de colesterol, tá? Então, o que ela faz? Ela reduz os níveis de colesterol altos, né, do colesterol, que é o HDL. Então, ela reduz o LDL, tá? A simvastatina reduz o LDL e aumenta o HDL. Para aí e coloca isso no papel, para a gente poder explicar, tá? Para vocês conseguirem entender. Reduz níveis altos de colesterol LDL. Então, vamos ver quem é o LDL. O LDL, gente, é considerado um colesterol ruim, tá? É um colesterol que transporta para o fígado
que transporta do fígado para as células esse colesterol, tá? Então, o HDL transporta o colesterol do fígado para as células do corpo. Você vê que ele joga colesterol nas células do corpo. Ele não é um colesterol bom, é um colesterol ruim. Então, o LDL é um colesterol ruim. E é por isso que a simvastatina reduz os níveis desse colesterol ruim, tá? E o que a simvastatina inteligentemente faz? Ela aumenta os níveis de HDL. Vamos saber quem é o HDL? O HDL faz o inverso do LDL. O HDL, ele vai fazer a retirada do excesso de colesterol, tá, das células e levar de volta para o fígado para que seja eliminado pelo corpo. Então, enquanto o LDL transporta o colesterol do fígado para as células, o HDL faz o inverso, retira o excesso do colesterol da célula para o fígado para que ele seja eliminado pelo corpo. Então, esse é o bom colesterol, é o HDL. E é exatamente isso que a simvastatina faz, tá? Ela reduz os níveis do colesterol ruim e aumenta os níveis do colesterol bom. Você vê qual a importância dessa medicação, tá? É muito importante. E não vamos parar por aí de falar, tá, dessa medicação. Por que essa medicação tem que ser tomada à noite? Aí fica uma pergunta. Gente, o colesterol, ele é fabricado, ele é produzido pelo fígado, tá? No período noturno. O fígado produz o colesterol, tá? No período noturno. Como a simvastatina, ela é maravilhosa, mas ela tem um curto período de eficácia, né? Ela tem um efeito curtinho. O que nós fazemos? Nós colocamos essa simvastatina para ser administrada ou 20 horas ou 22 horas, quer dizer, na parte da noite. Por quê? Porque quando o fígado ele vai produzir esse colesterol à noite, porque ele só produz à noite, a simvastatina vai ser administrada à noite lá esperando de boca aberta esse colesterol chegar. Chegou, ela captura e faz aquela transformação que eu falei para você, tá? Do LDL e do HDL. Olha que perfeição, a simvastatina. Então, ela fica lá à espreita, ela tem um período curto. Então, se ela tem um período curto, o que você faz? Administra ela perto da hora do fígado começar a produzir, tá? O colesterol. E é por isso que ela é administrada à noite. Tudo é uma questão de conhecimento. Nós não podemos deixar de conhecer as medicações, de ser íntimo das medicações para que a gente não cometa erros, tá? Esse carvedilol aí de 3,125, nós temos também, nós vamos falar sobre o de 3,125, tá? Ele pede um comprimido VO de 12 em 12 horas. Para que serve o colesterol? O carvedilol, gente? Serve para tratar a hipertensão arterial, tá? Serve para a angina na sua crise, quando o paciente está em crise de angina, tá? Que a dor está intensa, serve para tratar, tá? Dilata os vasos sanguíneos, diminui a pressão arterial. Então, o que acontece? Quando você administra o carvedilol, os vasos sanguíneos vão dilatar, o sangue vai passar com menos pressão ali dentro dos vasos. Obviamente, com isso, vai diminuir a pressão arterial, diminuindo a dor precordial, né? Que é a dor da angina. A angina, ela dói por quê? Porque o sangue passa com dificuldade ali nas artérias e veias, tá? Onde tiver aquela estenose, aquele entupimento, ele vai passar com dificuldade, vai causar angina, que é a dor precordial. Então, dilatando, tá? Esses vasos vai diminuir a pressão e vai ser uma cadeia, tá? Então, por isso que o carvedilol, ele é tratado na hipertensão arterial. E aqui nós vamos falar sobre a losartana de 50, tá? Clonazepam, sulfato ferroso. Então, a losartana nós sabemos que é uma medicação para a pressão arterial, tá? Ou em 50 ou em 25 ela é administrada pela manhã, normalmente, para que se diminua a pressão arterial. O clonazepam de 0,5 VO é uma medicação para que você mantenha o paciente
menos ansioso, tá? O paciente ele fica menos ansioso, controlado. Sulfato ferroso, 2 comprimidos VO, para que para que se absorva as medicações. O ferro ele ajuda na absorção de medicações, tá? Ele serve também para ajudar na absorção de medicações. Ácido fólico também, tá? Em conjunto aí. A dipirona, SOS, vocês estão vendo? SOS, só se o paciente se queixar de dor. Aqui ele deixou um Digesan de 8 em 8 horas. Então a dipirona tá de 6 em 6, que é o protocolo de 12, 18, 24 e 6 da manhã. O Digesan é de 8 em 8, mas isso é tudo SOS. Se ele se queixar, será feito de 6 em 6, a dipirona. Se ele se queixar, o Digesan, que é um antiemético, tá? Que é um remédio para evitar vômitos, ele é feito 14, 22 e 6 da manhã, tá? Esses são os horários protocolados de 8 a 8 horas. 14, 22 e 6. SOS também, só se o paciente estiver com vômito. E eles vê se a pressão arterial desse paciente for maior, presta atenção, ou igual a 160 por 100, tá? Então, só se for maior. Por isso, nós temos que ser rígidos nos nossos sinais vitais. Verificou os sinais vitais, o paciente está com pressão maior ou igual a 160 por 100, você administra 25 miligramas de captopril para esse paciente, né, sem pedir permissão ao médico. Por quê? Porque ele já deu a permissão dele aí na prescrição médica. Ele já deixou prescrito para você que se a PA for maior ou igual a 160 por 100, que você tem autonomia para fazer os 25, tá, miligramas de captopril. Sinais vitais regulares, aqui tá dizendo de 6 em 6 horas. Foi o que ele protocolou pra gente. Então, você vai fazer os sinais meio-dia, 18 horas, 22 e 6 da manhã, tá? Esse é o protocolo que ele deixou na prescrição médica para nós. Vamos dar uma pessoa dar um conezinho aqui, tá?